Olá, boa noite. Acho que a luz assim, deixa eu ver se ficou melhor aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Acho que a luz aqui, a iluminação não tá ajudando, não. Acho que agora melhorou um pouco. Vou aguardar os adolescentes aparecerem aí para mim poder falar um pouquinho. E hoje tem um testemunho. Acho que assim, acho que vai melhorar a luz. Olá, gente, boa noite, graça e paz. Eu sou a Bela, trabalho na rede de adolescentes. Eu tô aguardando a galerinha entrar aí pra gente poder fazer a live de hoje, né? E a nossa live hoje vai ter um convidado especial, porque ele, além de ser especial, ele é meu filho, né? Acho que vocês viram. E ele vai contar um pouquinho do testemunho dele. E eu tô aqui, esperando assim, dar uns 5 minutinhos, que ele já tá entrando, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho da história, o que aconteceu. Vamos chamando aí os adolescentes da rede, os amigos, para assistir um pouquinho da live de hoje. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda, viu, querida? Quem tá entrando aí, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tô aguardando aqui, vai chamando seus amigos para assistir a live. Vai ser bem legal. Esperar aqui um pouquinho para as pessoas poderem ir entrando. Vamos chamando aí a galera para assistir. Daqui a pouco tem o Lucas, né? Ele vai estar falando aqui um pouquinho. E o que acontece? Eu vou começar a falar um pouquinho, que eu separei aqui uma palavra, bem rapidinho, antes do Lucas chegar, que no caso são para estar encorajando vocês adolescentes, tá? Que é da seguinte forma, são 3 coisas, né? Primeiramente, né, para você ser um jovem crente, nem sempre é fácil, né? E além das dúvidas, né, que vocês têm, pressões, escolhas, que são escolhas difíceis, que eu imagino que seja, que eu já passei por essa fase também, né? Mas a gente tem que crer que Deus, ele está com a gente, né? No caso, com vocês adolescentes, né? E ele quer abençoar vocês da melhor forma e ele tem planos melhores ainda para vocês, tá bom? E assim, são 3 coisinhas que eu vou falar aqui, que eu separei, que eu achei bem interessante. Primeira coisa, né? Você é forte, não pense que você está sozinho, tá? Porque lá em 1 João, se vocês quiserem ver depois, tá? Eu só vou falar o capítulo e o versículo. Em 1 João 2,14, vocês não precisam abrir, fala o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, essa palavra aqui é a vitória sobre o maligno, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, assim, adolescentes jovens, né? Vocês podem se sentir até fracos, né? Mas Deus, ele diz que você é forte.
né? Sua força está em Deus, com a ajuda de Jesus você pode vencer. Então não pense que você está sozinho, porque muitas vezes você pensa que está sozinho, mas não está. Deus, ele está vendo tudo. Amém? Outra coisa também que eu achei bem legal é que fala também, você pode fazer a diferença. Jovem, você pode fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. Lá em 1 Timóteo 4,12 fala, deixa eu até deixar marcado aqui, fala o quê? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ó, o Lucas chegou, eu vou só terminar aqui rapidinho e já vou passar para ele, ele vai estar ouvindo aqui também, eu vou terminar de falar o que eu falei aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Aguardando. Aí, e aí, meu filho? Tudo Seja bem? bem-vindo. Tudo. Deixa eu só Obrigado. terminar aqui, filho. Gente, esse aqui é o Lucas, o meu filho, e ele vai falar um pouquinho da vida dele, mas antes, né? Deixa eu só concluir aqui, tá, Lucas, que eu tava falando. Tá bom. Aí eu tava para os meninos aqui, né? Que ele pode fazer a diferença, né? Que os adolescentes, que você, no caso, pode fazer a diferença. E lá em 1 Timóteo 4,12, eu já li aqui para a galera aí. E assim, você não precisa ser famoso, né? Eu tinha ser rico, influente, nem muito menos inteligente para fazer a diferença, né? A forma como você vê pode fazer a diferença. Então, e ser um grande testemunho para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa acha que dinheiro tem tudo e nem sempre é isso. Eu estou só falando aqui rapidinho, porque eu estava esperando você entrar para poder você falar umas coisas, tá? Da sua vida, do que você passou. Então, assim, depois eu vou terminar. Eu vou falar o que eu tinha falado aqui pro Lucas. Meu filho, então, como você tá aí, primeira coisa que eu quero saber, tá? Você falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, no futebol e quais os times que você jogou e o que você passou e qual foi a sua experiência no futebol. Primeiro, Ah, isso primeiramente, aí. boa noite aí, o pessoal da Rede Conectados, né? É muito bom estar podendo participar e falar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Principalmente agora a vida com Deus. Bom, eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade, né? Lá em Sobradinho. Depois eu tive, assim, a honra que Deus me deu de poder ir para um clube grande, né, do Brasil, que foi para Salvador, quando eu fui para o Vitória, aos meus 15 anos, né? Mas antes disso eu tive algumas chances em alguns clubes também, fiz peneiras, né, como Flamengo, como Bahia. Por conta da minha baixa estatura na época, acabei não passando, mas eu não desisti, né? Eu sempre perseverei. Eu tinha um objetivo, que era me tornar um jogador profissional. E eu fui atrás disso, né? Então eu fui fazer o teste lá no Vitória da Bahia, com 15 anos. E ali foi a primeira vez que eu vi verdadeiramente assim a mão de Deus na minha vida, dentro do esporte, né? Porque eu fui fazer o teste com garotos mais velhos, com 18 anos, eu tinha 15 apenas. E assim, foi uma situação que não era, foi uma situação atípica, porque eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu não conhecia as formas que eles utilizavam, né, para poder aprovar os jogadores, mas eu tinha um objetivo e eu queria realizar aquele desejo que eu tinha, né? Então eu participei de apenas quatro treinamentos, né, que foram terça, quarta, quinta e sexta. Em cada dia desses eu vi que Deus colocou a mão, porque eu fiz 3 gols em cada dia desses. E falaram pra mim, olha, na sexta-feira, se você for bem amanhã, vai estar todo mundo aqui assistindo um jogo que vocês vão fazer, e se você for bem, você pode ser aprovado, né? Então eu nem fui dormir direito essa noite aí. Assim, eu como sempre frequentei a igreja desde criança, levado pelo meu tio também, eu pedi aquilo para Deus, né, para que eu pudesse conseguir o objetivo que era ser aprovado.
E aí no sábado nós tivemos esse jogo, né? E foi assim, foi a mão de Deus, porque nós ganhamos o jogo de 12-0 e eu fiz nove gols. Foi algo assim que nem eu sei explicar, porque quando Deus coloca a mão, ninguém consegue explicar. E foi Deus ali aquele dia. E aí, a partir Amém. daí, começou uma trajetória, né? Começou uma trajetória na minha vida dentro do futebol, onde eu participei de alguns campeonatos lá, fui campeão. Na época, eu fui pré-convocado também para. Fui pré-convocado para a seleção brasileira sub-15, né? Na época. E aquilo me deixou muito alegre. Depois de uns 2 anos lá no Vitória, eu conheci. Ele me viu jogar e gostou, o Edilson, né, que foi pentacampeão com a seleção, jogou no Flamengo, no Corinthians, e ele falou que ia tomar conta da minha carreira, né? E quando eu estava lá no Vitória, com 15 anos, nós tínhamos algumas reuniões, tinha um ex-jogador lá, que ele é pastor, e ele fazia as células, né, que hoje chamamos de célula. Ele fazia as reuniões semanalmente lá, eu participava das reuniões, e teve um dia que ele falou comigo, olha, nós vamos no culto lá na igreja, vamos todo mundo conhecer e tal. Aí eu fui, gostei, mas aí ele pegou e falou, olha, se você entregar sua vida para Jesus, se batizar, você vai ver que vai se transformar a sua vida. Só que como eu era muito novo, eu tinha apenas 15 para 16 anos, eu falei assim, ah não, eu estou muito novo ainda, eu tenho que aproveitar a vida, eu não preciso ainda me entregar, porque eu achava que ser cristão, ser crente, era ser careta, era viver bitolado dentro da igreja, era não ia ter alegria. Os prazeres do mundo, aquelas coisas que os adolescentes, a facilidade do mundo traz, né? Então eu não quis me batizar, eu não quis entregar minha vida para Jesus naquele momento, né? E aí, logo após isso, assim, eu vivi altos e baixos, né, dentro do time, do Vitória. Depois eu tive uma proposta para ir para os Emirados Árabes, que acabou não deixaram. Tive uma para ir para o Japão, que meu pai não quis deixar porque falou que eu era muito novo. E aí acabou eu fui indo para o São Caetano, né? E logo após eu fui para o Vasco da Gama. E aí eu cheguei no Vasco da Gama com 18 anos, cheguei com um salário bom para um garoto que jogava golzinho na rua em troca de biscoito e refrigerante. Eu cheguei lá ganhando um salário bom, morando num apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, treinando no meio de jogadores consagrados, né, como Romário, como Edilson, como tantos outros que tinham naquela época. Então aquilo, Amém. Né? não, Vampeta foi na época do Vitória. Aí já no Vasco já tinham jogadores como o Edilson, como o Valdirão falecido, como o Romário, o Renato Gaúcho era o treinador, né? E meu primeiro treino lá, assim, eu lembro como se fosse hoje. Foi muito bom, eu fui muito bem no treino, o Renato Gaúcho elogiou, e aquilo para mim foi algo assim que eu nunca imaginaria na minha vida. Eu estar treinando no meio de pessoas como aquelas, né, jogadores que eu assistia pela televisão quando pequeno, e ser elogiado ainda. Então ali eu começou o deslumbramento, né, da profissão, né? Eu comecei a perder o foco. E aí, antes disso, eu já tinha conhecido as noites, as festas, né? Eu nunca gostei de beber, né? Eu sempre fui ensinado dentro de casa que não era bom e eu não gostava de bebida. Então, aquilo tinha repulsa de bebida. Mas já, por outro lado, eu gostava de sair, gostava de ir para as festas, tinha muitas amizades, porque quando você está nesse meio, as coisas são muito fáceis, né? Vem muita facilidade de falsas amizades, de pessoas mesmo do meio artístico. Então eu era convidado direto para participar de festa, de show, de tudo quanto era coisa. E eu achava que aquilo ali era uma coisa muito boa na minha vida, porque eu estava no meio de pessoas que eram influentes, que tinham dinheiro, né? E eu naquela época também, então eu achava que ia ser muito importante. E Jesus nessa época aí estava lá no fundo. Eu nem Jesus, depois deixa eu curtir minha vida, no final eu olho para Jesus. Mas aí as coisas começaram a dando errado para mim. Aí muitas vezes a gente não entende, a gente se pergunta, mas por que isso deu errado na sua vida, né? E as coisas davam errado assim, tinha tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo, mas acabava dando errado. As pessoas falavam, Lucas, cara, você joga muito, você tem potencial. Na época, o Arsenal veio para me contratar,
Foi uma coisa muito que me deixou assim espantado, porque imagine, um clube da Inglaterra vir para poder te contratar. Só que eu vi que estava criando uma coisa muito ruim em cima de mim. E eu senti aquele peso. Eu comecei a sentir aquele peso, né? Por conta do envolvimento com as coisas erradas também. Aquilo veio um peso muito grande em mim e começou a dar tudo errado. Lá no Vasco mesmo eu comecei a ser colocado de lado, separado no grupo, né? Eu não entendi o porquê, né? Não sabia o porquê. Então isso começou a me causar assim uma repulsa. Eu comecei a me sentir triste. Tanto é que antes o que eu mais gostava era de ir treinar, jogar o futebol. E depois de um tempo eu achava assim a coisa, eu não queria mais ir. Eu queria poder ficar em casa trancado, sem poder ver. A única forma de aliviar aquela dor era eu indo para a festa. Eu sentia aquela alegria naquela hora ali da festa. Mas quando eu voltava para casa, botava minha cabeça, eu começava a ficar triste. Aí, depois disso, né, por conta de problemas entre empresários e tal, eu saí do Vasco, voltei para Salvador, fui para o Vitória de novo, depois fui emprestado para outros clubes, acabei indo para o Irã, acabou que eu fiquei lá no Irã, tinha um acerto com um clube iraniano lá, que acabou que não aconteceu da forma que eles prometeram o pagamento, né? Eu apenas fiquei, acho que menos de 3 meses lá. Eu voltei para cá, né? Fiquei em casa com a família e ficava naquele desespero de, poxa, eu preciso jogar, não tem clube, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Ficava cobrando do empresário as coisas. E acabou que eu fui para um clube em São Paulo chamado Portuguesa, né? Onde eu comecei novamente a jogar, tal, tal. Mais uma vez fui enganado, né? Por pessoas do meio do futebol e acabou que eu fui parar na África, né? Fui parar no futebol africano por conta de um treinador que eu conhecia. Ele falou: olha, tem uma proposta da África do Sul para você, vai ser bom para você vir para cá, para você jogar. Aí eu acabei que eu fui, tinha um amigo meu também que já estava lá, eu acabei indo, né? A gente foi para um clube grande no país, né? Uma cultura diferente, né? Aí eu fui, a gente foi campeão, né? Eu fui com 2 anos de contrato, um contrato muito bom, ganhando em dólar. Mas eu acabei também me deslumbrando quando eu vim de férias para o Brasil, porque eu vim com dinheiro, né? Eu vim com dinheiro, então eu saía todo dia, de segunda a segunda eu ia para as festas. E aquilo ali foi, eu achava que era o ápice, né, da minha vida. Mas acabou que eu fui enganado por uma pessoa, né? Me envolvi com o mundo da prostituição, me envolvi com tudo que é errado, né? Graças a Deus eu nunca me envolvi com droga, mas eu me envolvi com esse meio de festa que tudo é fácil, né? E acabei perdendo oportunidades na minha vida. Acabei que eu não voltei, né? Fui enganado por um empresário. Não voltei, não cumpri meu contrato lá com o clube, né? Acabei ficando aqui e hoje eu olho para trás e vejo que essa permissão que Deus deu na minha vida, de eu não ter voltado, foi para que eu conhecesse Ele, né? Foi para que eu entregasse a minha vida para Jesus, porque quando a gente está no sofrimento, até mesmo as pessoas que estão do nosso lado, elas não sabem, não têm a sensibilidade da nossa dor. Somente a gente e Deus que sabe. Então eu precisei passar por tudo isso para que meu coração se quebrantasse, né? Para eu ir buscar a Jesus, né? E foi nessa época. Pode falar. Sim, meu filho. E quantos times que você jogou? Assim, se você for contar, Se eu for contar, são mais de 10 já. Acho que são uns 15 times. começou pela Vitória, Vitória da Vitória. Bahia, Vasco da Gama, é, Fluminense de Feira, Itabuna, Atlético de Alagoinhas, aí Hamburgo da Alemanha, Tampines da Ásia, deixa eu ver, Portuguesa, São Paulo, Sobradinho, Ceilândia, Ceilandense, deixa eu ver, e o Liga Muçulmana e o... Qual é o... Peraí, tem mais um. Deixa eu lembrar aqui, deixa eu lembrar. Depois eu vou lembrar, são vários. Ah, tá. E assim, em relação, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como você reagiria, né, no caso, às situações no mundo do futebol, como eu te falei, com o Uhum. conhecimento que você tem hoje. Com certeza. Eu sempre falo para os garotos hoje, que a gente tem a oportunidade de falar,
para que eles busquem de verdade entregar a vida para Deus. Quanto mais cedo você entregar a vida para Jesus, menos você vai sofrer aqui nessa terra. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, o temor que eu tenho hoje, né, o entendimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, com certeza eu tinha reagido diferente. Mas nós não sabemos os planos que Deus tem para nossa vida, né? Eu não sabia. Às vezes o propósito que Deus tinha para minha vida era esse mesmo, para através disso, né, eu poder, através do que aconteceu de errado na minha vida, eu poder agora, né, ajudar outras pessoas a não cometerem os erros que eu cometi na minha carreira e na minha vida. Até porque se fosse para ser naquela época, né? Era naquela época, não ia ser Com depois, né? certeza, com Propósito certeza. na nossa data mesmo, assim, a data certinha ele já sabe, né? E eu falo para as pessoas que o mais importante na nossa vida hoje não é você ter dinheiro, não é você ter casa, não é você ter carro, não é, no meu caso, ter um contrato como eu poderia ter tido com o Arsenal na época, com um clube japonês, com um clube do Emirados Árabes. O mais importante na nossa vida é a salvação. O propósito de todos nós aqui na Terra é garantir a nossa salvação. Então, se nós tivermos que perder, eu sempre falo, a gente perde para ganhar. Se tiver que perder, a gente vai perder para ganhar a nossa salvação. Eu tive que perder porque eu fui desobediente. Eu não tive o temor. Mas graças a Deus hoje eu ganhei. E hoje a paz que eu tenho vale mais do que qualquer contrato, qualquer clube que eu tive na minha vida. Tá, em relação ao futebol, você fala com quem você jogou, assim, quais foram os jogadores hoje famosos que você jogou, a experiência que você teve, um São pouquinho. vários, são vários. Eu tenho contato ainda com muitos, muitos. Falo direto com eles. Hulk, Davi Luiz, Marcelo Moreno. Deixa eu ver. São vários, vão vários. Tem vários, mãe. Eu tenho contato, né, Eu tenho hoje. contato, assim, se eu for ver no WhatsApp aqui, tem um monte de jogador que eu falo que ainda, porque eles sabem, né, eles reconhecem, tem uns que falam comigo, cara, eu reconheço que tu era um cara de qualidade, que tu tinha o potencial, assim, infelizmente aconteceu, né, a gente não sabe qual é o plano que Deus tem na nossa vida, e eu não me arrependo, assim, eu não me sinto injustiçado, porque eu sei que a culpa não foi de Deus, a culpa foi minha, eu tive São, todas as oportunidades. caso alguém queira fazer alguma pergunta, gente, vocês podem perguntar aqui que ele responde, tá? Meu filho, e o seu testemunho? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do seu testemunho, né? Como você conheceu Jesus e como você venceu, no caso, a depressão. E assim, antes de falar, ele, né, como eu já falei aqui para vocês, ele é meu filho mais velho, tá? Eu já vejo o cuidado dele, assim, eu não criei ele, quem criou foi minha mãe já falecida, né? Mas assim, o amor é o mesmo, independente de não ter criado, mas eu sempre convivia com ele sabe disso, que eu amo ele, né, meu filho? Mas assim, eu vejo o cuidado de Deus na vida do Lucas desde quando ele era criança, até porque eu lembro que ele foi atropelado quando ele tinha, acho que era 5 anos, 6 anos, meu filho. 6. 6, né? Ele foi atropelado, gente. O carro passou em cima da mão dele. Deus cuidou, né? Porque ele não perdeu a mão, não teve problema nenhum. Assim, ficou engessado, fez cirurgia, né, Lucas? Mas É. não teve problema Não de perder, precisou fazer cirurgia. Foi um né? milagre mesmo. Outro acidente que teve com ele, isso pequeno. Então, para você ver que Deus já vem cuidando dele desde aquela época. Ele jogando bola com os meninos lá em Sobradinho, ele caiu em cima de uma lança, né? Foi. Por 1 minuto, se eu não me engano, tinha acertado a sua Amputado, ia ter que amputar a perna. tem que amputar a perna. Então, assim, são coisas que a gente vê, são coisas que, às vezes, se você for observar, são os livramentos que Deus tem dado. E eu vejo Deus, assim, livrando ele, a Ludmilla, o Mateus, de muita coisa, assim, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida, como Deus é maravilhoso. É verdade. Outra coisa, assim, fale da depressão, né? Sim, Você fala um pouquinho aí. é, Tu teve- como você... devido a essa vida errada que eu tinha, né, de festa, de noite, de prostituição, então isso veio com uma carga espiritual para mim. E aí depois de eu ter sido enganado por esse empresário, não ter voltado, quando eu quis voltar, né, para o clube árabe que eu jogava lá, eles não aceitaram, né? O treinador não quis, porque ele contava comigo e eu não quis voltar na data que ele queria, né? Aí acabou que eles não quiseram voltar. E eu tive
que ficar aqui o primeiro semestre, né, todinho sem jogar, sem trabalhar, na verdade, né? Aí eu acabei que eu fui pro Sobradinho na época, porque estava na época da Copa do Brasil, não sei o quê, e o treinador lá, com 2 dias treinando, me mandou embora. Não sei o porquê, o diretor, né? Não sei o porquê, não sei, até hoje ninguém entende. Mas isso veio me acarretar uma tristeza assim muito grande, porque eu vi os meus amigos, né, que estavam comigo jogando lá, eles estavam jogando, eles estavam é, recebendo a alegria no rosto, parecia, né, a princípio, né, aparentemente. E aquilo me causava tristeza, porque eu estava na época morando com meu pai e eu não conhecia Jesus e eu tinha uma rixa muito grande com a esposa do meu pai, né? Então a gente brigava direto e aquilo para mim era uma tristeza, porque eu me sentia muito humilhado lá na casa dele, né? Então isso foi acarretando aquela depressão em mim. Eu só queria ficar trancado, não tinha ânimo para fazer as coisas. Quando eu tinha ânimo para fazer era só para sair. Só para sair, e quando eu voltava, tinha um nervosismo assim que era inexplicável. Qualquer coisa me tirava do sério, eu queria brigar, eu queria xingar, era uma coisa assim. E isso veio acarretando 1 ano, 2 anos, e aí eu tive que começar a trabalhar com ele na obra, porque ele falou, olha, você não vai ficar aqui sem fazer nada não. E as portas se fecharam assim, porque nenhum clube, nem o pior clube que tivesse, me queria mais. Então isso foi me causando uma tristeza muito grande. E as pessoas vinham e falavam para mim, ah, já era impossível você voltar a jogar, não tem mais como, você não vai voltar mais, já era. E aquilo causava mais tristeza ainda em mim, porque eu ouvia aquelas palavras e me deixava mais para baixo ainda. E aí foi acarretando nisso, né? Eu tive assim, um momento que eu pensava em me matar, né? Vinha os pensamentos na cabeça, falava, ah, não tem mais chance para você, já era, tá vendo? Nem sua família te apoia mais. Então acho que é hora de você dar um fim nessa sua dor. Se mata. Quando eu pegava o carro, né? Falava assim, ah, se joga aí, bate de frente com o carro. Vinha esses pensamentos direto na minha cabeça. Só que eu sabia que se eu fizesse aquilo, eu estaria perdido, eu ia pro inferno, né? Então não ia passar minha dor. Eu já sabia que aquilo era uma voz que não era algo normal. E aí, eu conheci na época minha namorada, né? A gente se conhece, que hoje é minha esposa. E ela também estava com o mesmo problema que o meu. Só que o dela era grave, mais grave do que o meu, né? E aí isso foi assim, a gente se apegou bastante, né? Um ajudando o outro, só que o mal estava já na nossa vida, porque o mal fazia a gente passar vergonha, a gente brigar, a gente sair na porrada mesmo, de trocar tapas. Um dia você tá bem, no outro você tá totalmente virado. E isso foi assim, o ápice. A gente chegou no momento e teve várias tentativas, né, de suicídio. E isso, eu já estava numa situação da minha vida que eu queria um alívio, eu estava pedindo socorro, né? E é nessas horas que Deus age na nossa vida. Quando a gente está com o coração quebrantado, Deus age, Deus, ele vem para nos ajudar. Eu tinha ido para uma denominação, né, evangélica, e acabou que lá, assim, eu não queria obedecer, na verdade, né? Eu queria ter a emoção, né? De só louvar, de só estar ali, mas, na verdade, obedecer a palavra de Deus, em nenhum momento, assim, arrisca. E aí, isso é pior, porque isso se torna maldição na nossa vida. Quando a gente está dentro, né? Querendo as coisas de Deus, a gente tem que querer de verdade, a gente tem que ser sincero com Deus. E eu não fui sincero com Deus, eu fiquei brincando com Deus. E aí Deus conhece o coração, né? Pois é, e quando você fica brincando com as coisas de Deus, Deus não é Deus que castiga, é o diabo que se aproveita daquilo, né? E ele só quer uma brecha. E aí Exatamente. eu passei quase 3 anos desse jeito. Não vi mudança na minha vida não saiu do lugar. Eu só era um cristão da boca para fora, né? No meu casamento, eu tinha casado, mas no meu casamento também não acontecia nada. Só Você vivia na religiosidade, né, meu Só filho? na Como muito. religiosidade. Da forma que Jesus odiava os fariseus, eu estava sendo igualzinho a eles. Eu queria falar para as pessoas, apontar o erro dos outros, sendo que eu era o primeiro a estar errado, né? Eu queria me achar, eu sou mais santo, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que, na verdade, eu não era nada. O mais
miserável, pecador do mundo, estava sendo mais aceito por Deus do que eu, que estava todo dia, né, dentro da igreja, mas a minha vida não mostrava aquilo. Tudo amarrado, não tinha transformação de dentro para fora, nem de fora para dentro na minha vida. E aí eu tive que chegar mais uma vez no fundo do poço. Fui liberto, né, da depressão, fui liberto, fiz as correntes de libertação, obedeci, fui liberto, né, nós fomos libertos, mas continuava sem querer. Quando você vai para Jesus, você tem que entregar a sua vida 100%. Você pega, é como se fosse o seu celular, você pega o seu celular e entrega. Toma, aqui ó, tudo que eu tenho é seu. Se você entregar 90%, os outros 10% ainda continua na mão do diabo. Deus não pode agir, Deus não age se não for a entrega total. A partir do momento, chegou um dia que eu tive assim uma briga, né? Tive uma briga. E aí aquele dia foi assim, foi o dia mais humilhante da minha vida, que eu cheguei e falei para Deus: "Hoje a minha vida muda". Falei para Deus, eu fui bem sincero, falei: "Eu não presto". Eu falei para Deus: "Eu não presto, eu quero mudar, eu quero prestar. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai transformar a minha vida". Nesse dia eu fui bem sincero com Deus, eu botei minha cara no vaso, falei: "Meu Deus, eu não presto, eu sou errado mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não quero mais isso na minha vida, me ajuda". E nesse dia eu via, começou a sair um peso, né? Saiu o peso de dentro de mim e eu comecei. E aí hoje eu vejo que não existe nada melhor na vida do que a gente obedecer os ensinamentos e a palavra de Deus. Porque você vai passar por lutas, a gente passa por guerra, por dificuldade, mas a gente tem a certeza da vitória, né? Hoje eu vivo num ambiente de paz, a gente tem guerra, a gente tem luta, a gente passa por problemas, mas a gente vence. Mas nada se compara com a paz. E essa paz, é como Jesus falou: "A paz que eu tenho eu vos dou". E essa paz não tem nada que possa pagar. E nem ninguém que possa te dar, né? Hoje eu vejo assim, pessoas que antes falavam assim: "Ah, você não vai ser nada. Ah, esses dois aí não são nada. Ah, isso aí já era". As pessoas vêm pedir ajuda pra gente. Oi? Falando assim, meu filho, pessoas que lançavam palavras de maldição, né? De uma certa forma Sim, lançavam. sim. Que duvidavam, né? Que, poxa, falava assim: "Ah, será? Mas será que Deus existe mesmo? Porque eu vejo a vida de vocês não sai do lugar, não vejo nada, não vejo assim". E eu tive que ser radical, eu tive que perdoar pessoas que eu tinha raiva, tive que perdoar. Não foi um sentimento, foi uma decisão, porque se você for sentir para perdoar, você não vai perdoar. Eu perdoei. Hoje eu falo de Jesus para essas pessoas, eu falo da palavra de Deus, eu falo: "Olha, não tem outra situação na sua vida, é só Jesus. Só Jesus que pode transformar". E assim, antigamente, como eu achava careta ser cristão, hoje eu acho mó legal. Hoje eu acho a melhor coisa do mundo é você estar na presença de Deus. Nenhuma festa que eu fui, nenhuma balada que eu fui, nenhuma mulher, nada, dinheiro, nada, carro, nada pode pagar o que Deus pode te dar. E é de graça. Amém, meu filho. Eu queria também, meu filho, que você falasse um pouquinho desse projeto que você tem, né, agora, que é do FTU, explicasse que esse projeto, o que que você está fazendo. O FTU, ele é a sigla do Força Team Universal. É um projeto que a Igreja Universal fez para os adolescentes, né? Ele é de 10 a 14 anos. Dentro do FTU tem várias áreas, né? Que são voltadas para os jovens, né? Que tem o Sportim, que é a área do esporte, né? Que nós trabalhamos o esporte com eles. Tem o Comunicatim, para os jovens que querem ser da mídia, né, do grupo, até tem o sonho de futuramente fazer algo dentro do jornalismo, dessas coisas. Temos agora fugiu da minha mente, como é que é o nome, meu Deus? Sportim, Comunicatim e o Artim, que é para quem quer fazer peça. A gente faz as peças teatrais dentro da igreja, falando da palavra de Deus, né, para os adolescentes através do Artim. Peças, são quadros, fazemos várias coisas envolvido na arte, né? Eu tô mais envolvido com o esportinho, porque o esportinho a gente tem o futebol, né? Que através do conhecimento que eu adquiri, nós ajudamos os garotos, nós fazemos assim um time, né? Nós Uhum. começamos com 6 garotos, né? Porque só 6 no início queriam jogar. E começamos com 6, hoje nós temos um grupo que tem mais de 150 garotos, né? Nós começamos em agosto do ano passado,
fazendo peneiras, fazendo amistosos, fazendo treinamentos, né? Lá na igreja, no próximo à igreja. E já mandamos alguns garotos para um clube, pro Canaã, já mandamos pro Palmeiras, já tem alguns que vão pro Bahia, pro Vitória. Então é um projeto muito bom que através desse projeto, através do futebol, eu levo eles a conhecer a palavra de Deus. Alguns já fazem parte, né, do grupo nosso da igreja. Os que não fazem, a gente convida através do futebol para ir lá, para jogar com a gente. Aí a gente vai aos poucos falando de Jesus. Muitos já têm resultado assim, os pais falam com a gente que muitos já saíram das ruas. Tem alguns que já saíram da criminalidade, né, que estavam envolvidos já com droga, com criminalidade, como áreas assim de risco aqui em Brasília, né? Samambaia, própria Ceilândia, o Varjão, Brasilinha, Planaltina. E esse trabalho está rendendo muitos frutos, né? Porque eu falo para eles que o principal não é conseguir enviar vocês para os clubes. O principal é vocês terem vida com Deus. E aí, após isso, você sendo batizado com o Espírito Santo, após isso, meu amigo, o Espírito Santo vai te conduzir. E aí tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Tá, meu filho, eu queria que você falasse agora um pouquinho agora do que Deus fez na sua vida em relação ao seu emprego que você está hoje e depois a sua vida com Deus hoje, né? Sim, sim, eu fiquei aí, depois que eu parei de jogar, eu fiquei, assim, sem saber o que fazer, né? Porque eu falava, meu Deus, o que que eu tenho que fazer? E eu tentei várias faculdades na minha vida, várias, mas por conta de eu estar no futebol, né? Eu sempre dava uma desculpa de não, não, agora eu vou jogar, então. E aí assim que eu casei, a minha esposa falou, não, você tem que estudar, cara, volta a estudar, tem que estudar, você é inteligente. Aí eu levei aquilo para mim, eu vou voltar a estudar, eu vou sim. E Deus abriu a minha visão, né? Deus falou, olha, você não precisa depender só disso, você tem que depender de mim. Aí eu fui, comecei minha faculdade, né? Graças a Deus agora eu já concluí. E no meio da pandemia eu tava assim, falando com Deus. Eu falei, poxa, meu Deus, abre uma porta aí, porque eu não quero depender só do futebol, de poder, das negociações, de jogadores, essas coisas. Eu quero ter um trabalho fixo para eu poder evoluir, né? E aí, no meio da pandemia, veio a pandemia, né? Puxa, veio a pandemia. Eu falei, ixi, agora os clubes aí, eu recebendo comissão de alguns jogadores, assim, não era uma coisa grande. Eu falei, meu Deus, o Senhor não tem que ser visto na minha vida, meu pai. Aí, quando penso que não, começou a pandemia, um mês de pandemia, tocou meu celular, né? O secretário de Relações Institucionais do GDF me fez um convite para trabalhar com ele. Falou, ó, eu quero que você venha trabalhar comigo, né, aqui, para a gente tocar essa área de projetos, né, projetos sociais, aqui é o terceiro setor, ligado ao governador Ibanez. E aí eu falei, foi a proposta que eu estava precisando, eu aceitei de imediato, né, comecei a trabalhar, com um mês, eles falaram assim, ó, agora a gente vai vocês vão ficar em casa por conta do teletrabalho, né, da pandemia, ficar trabalhando de casa. Aí eu, tá bom, comecei a fiquei um mês em casa. Semana passada me ligaram e falaram, ó, você vai ser promovido. Aí eu, promovido? Acabei de começar a trabalhar, já vou ser promovido? Vai, agora você vai ser promovido, vai ser o braço direito do secretário executivo aqui, porque eles gostaram muito de você. Mas como é que gostaram de mim? Eu não tive pouco tempo lá. Aí você vê que foi Deus, né? E não fui eu, foi Deus, foi os propósitos que eu fiz com Deus, foi a obediência, né, que eu fiz no altar com Deus, minha fidelidade com Deus. Exatamente. E aí eu tenho visto, aí eu voltei hoje, né? Hoje eu voltei a trabalhar, até cheguei agora há pouco, na correria, e estou vendo a mão de Deus, e principalmente agora, assim, hoje eu tenho uma vida com Deus, hoje eu tenho vida com Deus, hoje eu tiro o meu momento para orar, para ler a Bíblia, para poder falar com Deus. De madrugada eu acordo agora de madrugada para orar, para ter meu momento a sós com Ele, porque a palavra dele fala que Ele ama os que clamam a Ele de madrugada. E eu fico, sabe, naquela de estar ali, de estar buscando, de estar fazendo a vontade de Deus, que não tem nada melhor. A gente passa lutas, passa dificuldades, mas quando você obedece a palavra de Deus, a sua vida sai do lugar, de verdade. Amém. Então, assim, hoje você tá na bênção, né, meu filho? Em Sim, relação, hoje você continua como o cargo de assessor parlamentar? sim, continuo. Então, assim, só para vocês terem uma noção, gente, o Lucas, ele não tinha emprego, ele não trabalhava, ele já trabalhou em outras coisas,
mas quando ele resolveu ser fiel a Deus, né, sempre foi, né, desde quando eu conheço ele, que ele sempre foi fiel nos dízimos dele, no sacrifício no altar. E aí, a partir desse momento, Deus começou o quê? A trabalhar na vida dele. Então, assim, creiam que Deus também pode trabalhar na sua. Então, sejam fiéis, amém? Amém. E assim, meu filho, continua, né, em relação à sua vida com Deus, o emprego abençoado que Deus te deu, né? Você, para quem falava que você não ia ser nada, que você não ia conseguir, Deus te honrou, né? Hoje você tem um emprego abençoado, graças a Deus, né? E eu queria que você falasse agora um pouquinho, que você desse dicas para esses adolescentes, né? Que às vezes estão aí pensando, né? Da mesma forma como você pensava, você dá umas dicas para eles aí. O que eu tenho para falar para eles é que eles esqueçam. É muito difícil, né? Você, ainda mais hoje, na minha época já era difícil. Imagine hoje, que tem total facilidade. Tudo que você vai te leva ao que é errado. São as falsas amizades, as redes sociais. Um clique, você está apenas um clique de algo que pode te levar para o inferno, né? Porque é tudo que o diabo queria era usar isso. O que eu falo para eles é que tenham uma experiência com Deus. Sejam sinceros. Se você está no erro, está no pecado, fala com Deus. Meu Deus, eu sou isso mesmo, eu sou errado, eu sou isso, eu faço isso. Abre o teu coração para Deus. Fala com Ele verdadeiramente. Deus não está aqui para julgar ninguém. O ser humano é quem tem o costume de julgar, mas Deus não julga ninguém. Deus, ele recebe a gente. Deus recebe o pecador. Ele não aceita o pecado, mas ele recebe o pecador. Da mesma forma que ele me recebeu, que ele me recebe, né? E que eu fui sincero, que eu sou sincero com Deus, eu falo, meu Deus, se eu erro nisso, me perdoe, me ajuda. Que tem coisas que a gente não consegue por nós mesmos mudar, né? Tem coisas que a gente consegue, mas tem outras que não. Então a gente tem que pedir ajuda a Deus, que Ele nos dá essa capacidade. E eu te falo, não tem nada melhor do que você ter uma vida com Deus. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque vai te poupar de muitas coisas. Ainda mais agora, os sinais estão aí, estão acontecendo. Está lá escrito em Mateus. Se você for ver lá em Mateus 24, tá tudo que tá acontecendo, em Apocalipse também, tudo que está acontecendo já está escrito na Bíblia. Os sinais já estão todos se cumprindo. Eu estava lendo sobre uma pesquisa de que o evangelho já foi pregado no mundo todo através da rede social. Então, falta muita pouca coisa para poder Jesus voltar. E se você não tiver aliançado com Deus, você vai ficar. Eu vou ficar, quem tiver. Quem não tiver aliançado com Deus, vai ficar. E aí? Eu não quero ficar. Nem eu. Então, Ninguém que quer ficar, né? ninguém, pois é, você vê, o inferno foi criado para os demônios, mas você vê que nem eles querem ficar lá. Nem Eles eles só, querem ficar. eles só Realmente. conseguem o refrigério quando eles estão é, possuindo uma pessoa. Então aí Uhum. você já tira. Imagine, se já tá ruim aqui, esse mundo já tá horrível, com o Espírito Santo ainda aqui na Terra. Imagine quando ele sair daqui, como é que não vai Exatamente. ser? E quem ficar aqui, o que vai acontecer? Eu não quero estar. Então eu falo, pessoal, se arrepende dos teus erros, muda, tem uma vida de comunhão com Deus, busca Deus. Não é a igreja que salva ninguém, é a sua comunhão, é a obediência à palavra de Deus. Porque Jesus falou para os discípulos, quando vieram falar, olha, estão ali expulsando demônios em teu nome. Ele falou, se eles não estão atrapalhando, eles são conosco. Da mesma forma a gente fala hoje. Se fosse questão de igreja, né? Se fosse as igrejas que salvassem as pessoas, cada esquina a gente tem uma igreja. Nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil. E o Brasil só está piorando. Por quê? Porque não é o seu status de crente, de cristão que vai te salvar. É a sua comunhão, é a sua obediência a Deus. Eu Deus é demorei. Hã? a comunhão com Deus e obediência, né? Com Que certeza. assim, Eu demorei para aprender isso. E eu falo para as pessoas, não demora. Não queira aprender com os erros, porque é muito ruim você quebrar a cara. Você olhar para trás e ver que você perdeu tanto tempo, tantas coisas, tantas oportunidades que não voltam mais. As oportunidades não voltam. E assim, se não fosse Jesus, se não é Jesus na vida da pessoa, a pessoa entra em depressão, sabe? Ela vai ficar triste, ela não vai saber o que fazer. E é tudo que o diabo quer. Então a melhor fase
é essa, é a fase da adolescência, é a fase que os jovens podem buscar a Deus de verdade, ter uma comunhão, ter um futuro da forma que Deus planejou, para não precisar sofrer, não precisar passar dificuldade, sabe? De ter que entrar nas drogas, entrar nos vícios, entrar nessa vida errada que aparentemente parece ser boa, mas que para muitos já não tem mais saída, né? Porque morreram nesse meio. É verdade, meu filho. Pois é, então, assim, era isso, né? Foi um prazer, meu filho. Que bom que você esteve aqui com a gente, né? Eu Obrigado. agradeço. Quero dizer que eu te amo, Também né? te A amo, gente Dona Maria. conhece aqui. E era isso, né? Que eu ia pedir para você passar para os adolescentes, para eles saberem mais ou menos o que aconteceu. Não, não é fácil, né? Essa carreira de deslumbramento e de jogador, tá achando É, que é fácil, não é fácil. As pessoas às vezes pensam assim, né? Tem uma visão eles não achando têm assim, ah, paz, pois é, não não têm é fácil. paz. Né? Então eu queria trazer você aqui justamente para você falar um pouquinho do que aconteceu contigo, né? Vai Uhum. estar no feed aqui dos conectados, né, o teu testemunho. E assim, eu quero te agradecer, né, de coração. E aparece aqui em casa, viu? Não some, não. Tá bom, porque tá pegado esses dias lá no. Pô, voltei agora lá no trabalho, tá corrido demais. Nossa, com esse negócio da pandemia aí, toda hora chega lá. Hoje mesmo teve a questão do decreto lá que já suspenderam. Aí tá, a secretaria tá resolvendo lá, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. O Eles têm um importante, o importante é que as vidas sejam preservadas, que as pessoas se cuidem, né? Quem É puder verdade, ficar em casa, fique em casa, se cuida, se protege, né? Busca Deus, que a nossa proteção vem de Deus, né? E estamos verdade. aí. Não é mais ninguém. Então tá, meu filho, Deus te abençoe. Fica Amém. com Deus. Cuida, Amém. tá? Um E beijão aí aparece. pra tia Adriana aí que entrou aí, ó. Pessoal aí, Abre, Matheus, Ludmila, dá um beijão pra todo mundo aí. O pessoal do Conectados aí também. Grande abraço, tá? Deus abençoe. Matheus tá aqui, mas depois você fala com ele. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe, meu filho. Eu vou Amém. aqui. Então é isso, gente. A live foi essa, né? Ele falando um pouquinho da vida dele, o que Deus fez na vida dele. Hoje ele está no lugar de honra, né? Porque eu creio que Deus, o que ele já passou e que Deus tem feito na vida dele, foi, a gente for olhar, gente, foi milagre de Deus, né? Isso foi, assim, como é que eu posso dizer? É como falar na palavra, a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E a convicção dos fatos que a gente não. Eu amo esse versículo, porque assim, é fé mesmo, é questão de fé. Ele teve Hebreus fé, 11. exatamente, ele teve fé e Deus fez tudo isso na vida dele. Hoje ele está aí, abençoado, com um emprego maravilhoso, que muitos queriam estar no lugar dele. Quantas pessoas, né, meu filho, queria estar no seu lugar hoje? Com certeza, no meio da pandemia, né? Pois é, em plena pandemia, e Deus abriu uma porta abençoada, né? Mas assim, tudo, gente, é Deus mesmo que faz acontecer. Então, assim, não desistam dos seus sonhos. Se você tiver um sonho, não desiste, ora, pede para Deus, que Deus ele vai fazer, mas você também tem que fazer a sua Com parte, né? certeza. Tem que Falar fazer assim, sua ah, Deus, parte. não. É Deus não aquele faz negócio, mágica. exatamente, aquele negócio. A gente fala assim, tipo assim, você vai entregar um currículo, né? Você tem que sair da sua casa, você tem que levar o currículo. Claro. Se você fala, eu quero emprego, mas você fica só dentro de casa esperando o Não, emprego não vai nunca. Você vai ficar em casa sem né? trabalhar. Passar, você tem que fazer alguma coisa. Deus está vendo, porque Deus ele é justo, né? Com Então, certeza. graças a Deus que Deus te abençoou, né? E, assim, eu como mãe tenho orado não só por você, mas pela Ludmila, pelo Mateus, e eu creio que Deus está fazendo a obra na vida de vocês. Amém? E Amém. na Amém, mãe. adolescentes, eu tenho certeza que tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então é isso, gente. A live de hoje foi essa. Obrigado, meu filho. Fica De com nada. Deus. Deus abençoe. E até a Amém. próxima. Amanhã deve ter live, vai ficar aí na página do Conectados. A Evelyn vai colocar aí. E domingo, não sei se eu acho que não vai ter culto, tá? Mas aí está sendo informado aí pelas redes, pelos grupos aí da igreja, tá bom? Então fiquem com Deus e era isso aí. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Acabou a live, viu, gente? Estou desligando aqui. Tchau para todo mundo.